Contos de Edgar Allan Poe. Sombra. Uma parábola. Vós que me ledes ainda estáis no mundo dos vivos, mas eu que escrevo já terei partido há muito tempo para as regiões sombrias. Porque, em verdade, coisas estranhas estão para acontecer, e muitos segredos serão revelados, e muitos séculos se passarão antes que estas anotações sejam vistas por outros homens. E quando o forem, alguns se recusarão a crer, e alguns hão de duvidar, mas haverá quem encontre matéria para meditação nesses caracteres que gravo aqui com um estilete de ferro. Aquele ano tinha sido um de terror, e de sentimentos mais intensos que o terror, para os quais não existe um nome sobre a terra. Porque muitos prodígios e sinais tiveram lugar então, e por toda parte, na terra e no mar, as asas negras da peste se estenderam. No entanto, aqueles que tinham o conhecimento das estrelas não desconheciam que os céus tinham um aspecto funesto, e para mim, o grego oinos, entre outros mais, era evidente que tínhamos chegado ao ponto de retorno do 794º ano, em que na entrada de Áries, o planeta Júpiter entra em conjunção com os anéis vermelhos do terrível Saturno. Essa peculiar configuração do céu, se não me engano, fazia-se manifesta não apenas no orbe físico do nosso planeta, mas também na imaginação, na alma e nas meditações de toda a humanidade. Uma noite, éramos 7 num salão de um nobre palácio, numa cidade sombria chamada Ptolemais, e estávamos sentados à noite com garrafas de vinho rubro de Chios. A única entrada para nosso aposento era uma pesada porta de bronze fabricada pelo artesão Corinos, uma peça de rara feitura e que estava trancada pelo lado de dentro. Do mesmo modo, cortinas negras, naquele melancólico aposento, ocultavam dos nossos olhos a lua, as lúgubres estrelas e as ruas desertas. Mas a ameaça e a memória do mal não podiam ser facilmente escondidas. Havia ao nosso redor e próximas de nós coisas sobre as quais não posso fazer um registro claro, coisas materiais e espirituais, um peso na atmosfera, um senso de sufocação, ansiedade e, acima de tudo, aquele terrível estado existencial que as pessoas nervosas experimentam quando seus sentidos estão anormalmente despertos e sensíveis, enquanto os poderes do pensamento se tornam embotados. Uma sensação opressiva e pesada pairava sobre nós. Pousava sobre nossos membros, sobre os móveis do aposento, sobre as taças onde bebíamos, e todas as coisas padeciam da mesma depressão e pareciam curvar-se para baixo, todas as coisas, salvo as chamas das 7 lâmpadas que iluminavam nossa orgia. Erguendo-se como esguias linhas luminosas, elas ardiam pálidas e imóveis. E no espelho em que seu clarão transformava a mesa redonda de ébano em torno da qual nos sentávamos, cada um dos que ali estavam reunidos contemplava a palidez de sua própria fisionomia e o clarão da inquietude que reluzia nos olhos baixos dos seus companheiros. E, no entanto, nós ríamos e nos divertíamos ao nosso estilo, histericamente, cantávamos as canções de Anacreonte que exprimem a loucura. E bebíamos muito, embora aquele vinho rubro nos evocasse a imagem do sangue, porque havia um outro comensal naquele salão na pessoa do jovem Zoilos. Morto, ele jazia deitado, coberto por uma mortalha, como um espírito e um demônio a presidir aquela cena. Ele não compartilhava do nosso prazer, a não ser pelo fato de que sua fisionomia deformada pela peste e seus olhos em que a morte só extinguira em parte a chama da pestilência, pareciam ter pela nossa diversão o interesse que os mortos possam sentir, quem sabe pela diversão dos que estão para morrer. Mas embora eu, Oinos, sentisse que os olhos do morto pousavam sobre mim, forçava-me a não perceber a amargura da sua expressão, e mergulhando meus olhos no espelho da mesa de ébano, eu cantava com voz sonora as canções do filho de Teios. Mas gradualmente minhas canções foram rareando e cessaram, e seus ecos, espalhando-se pelas cortinas do aposento, perderam a força, tornaram-se inaudíveis e logo se extinguiram. E, daquelas cortinas onde os ecos da canção tinham sumido, eu vi avançar em direção a nós uma sombra escura e indistinta,
Uma sombra como as que a lua, quando mal se ergue no céu, pode projetar da silhueta de um homem. Mas não era a sombra de um homem, nem de um deus, nem de qualquer coisa que os fosse familiar. E tremeluzindo por entre as cortinas do salão, ela flutuou até postar-se plenamente visível de encontro à porta de bronze. Mas essa sombra era vaga, sem forma definida, e não era a sombra nem de um homem e nem de um deus. Nem um deus da Grécia, nem um deus da Caldeia, nem um deus egípcio. E a sombra ficou postada diante da porta de bronze, sob o arco da entabladura da porta, sem se mover, sem falar uma palavra, apenas postando-se ali, estática e imóvel. E a porta junto à qual ela se postara ficava, se bem me lembro, junto aos pés do jovem Zoilos amortalhado. Mas nós, os outros 7 ali reunidos, tendo avistado a sombra, quando ela emergira de entre as cortinas, não ousávamos fitá-la, mas mantínhamos os nossos olhos abaixados, fitando com intensidade as profundezas do espelho do ébano. E por fim eu, Oin, e por fim eu. Oin nos falando em voz muito baixa, exigi da sombra que nos revelasse sua moradia e seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra, e minha mordida é ao lado das catacumbas de Ptolemais, próximas às planícies infernais que ladeiam o canal impuro de Caronte. E então nós, os 7, estremecemos de horror em nossos assentos, e ali nos quedamos trêmulos, tomados por calafrios de terror. Porque o som da voz da sombra não era o som da voz do único ser, mas de uma multidão de seres, e variando em sua cadência de uma sílaba a outra, derramou-se sobre nossos ouvidos com um timbre familiar e inesquecível de milhares de nossos amigos mortos.